Então, a gente vai dar início a mais um tópico hoje. A gente vai falar sobre medida de segurança. Esse tópico já está aberto no ambiente de aulas, desde da aula passada. E logo após, né, eu vou fazer uma breve introdução, falar sobre alguns aspectos de medida de segurança. E logo em seguida, eu vou disponibilizar uma atividade para encerrar o tópico anterior, né, que falou sobre remissão e liberdade condicional. E a gente começa já atividades sob medida de segurança, certo? Então, vamos logo ver do que se trata a medida de segurança, né? A gente sempre começa com um conceito. E medida de segurança é espécie de sanção penal, a gente já viu em outras oportunidades em que a gente discutia as espécies de sanção penal logo no início do nosso curso. Então, das espécies de sanção penal, nós vamos ter a pena e a medida de segurança, fora, né, a pena pecuniária e as penas restritivas de direito. Então, ela segue os mesmos princípios da pena, né, apesar de ter algumas diferenças. Então, é uma espécie de sanção penal, ela tem caráter preventivo, fundado na periculosidade do agente, aplicada pelo juiz da sentença por prazo indeterminado aos inimputáveis e, eventualmente, aos semi-imputáveis, a fim, né, já que tem esse caráter preventivo, de evitar que torne a delinquir. Então, aí vocês podem observar no que está em negrito, exatamente são os aspectos que diferenciam a medida de segurança das penas. Então, enquanto a pena tem caráter vai além do preventivo, né? Ela é repressiva também. A pena não é fundada na periculosidade, ela é fundada na culpabilidade, né? Nós vamos ter aí que medida de segurança tem prazo indeterminado, enquanto penas têm prazos determinados. E os destinatários da medida de segurança são os inimputáveis e, eventualmente, os semi-imputáveis, né? Isso se constatado a periculosidade. Então, aos inimputáveis, né, a sentença será absolutória imprópria, né? Então, o juiz absolve e impõe medida de segurança. Absolve porque não constata a culpabilidade na conduta. Enquanto aos semi-imputáveis, ele é vislumbrada a culpabilidade na conduta, mas verifica-se que ele passa a ter, né, após a prática do fato, ou alguma debilidade mental que torne impossível ele entender o caráter completo da pena, né? Quanto à finalidade, a medida de segurança tem a finalidade exclusivamente preventiva, eu já disse anteriormente, né, enquanto a pena tem aquela finalidade repressiva também, né? Então, a finalidade seria também curativa, né? Essa prevenção seria no sentido do aspecto curativo, pois a medida de segurança vai impor tratamento, né, quer seja a depender da espécie da medida de segurança, quer seja tratamento ambulatorial ou em hospital de tratamento e custódia, né? Então, nós vamos ter algumas diferenças entre medida de segurança e pena que a gente já pôde perceber desde o conceito. Então, quanto ao fundamento, né? Então, a pena tem caráter retributivo e preventivo, enquanto que a medida de segurança tem apenas o caráter preventivo especial. Só lembrando a vocês o que é o caráter preventivo especial, né? Então, a prevenção ela pode ser dividida em geral e especial. A prevenção geral ela surge no momento legislativo, quando o legislador combina a uma determinada conduta que ele entende ser criminosa
um determinado limite de penas. Então, essa prevenção geral diz respeito a toda a sociedade, né? É um aviso para que as pessoas não cometam, não pratiquem aquela conduta, pois cometeriam dessa forma crime e serão punidos. Enquanto que a prevenção especial, ela se dá no momento da concretização da pena. Então, ela tem como destinatário não toda a sociedade, mas aquele indivíduo que praticou aquela ação que é prevista como proibida no tipo penal incriminador. Quanto ao pressuposto, as penas refletem a culpabilidade do agente. Então, é a responsabilidade pelo ilícito penal, enquanto que a periculosidade fundamenta a medida de segurança. Então, a periculosidade, ela é uma probabilidade, certo? É uma possibilidade de voltar a cometer o delito. Então, a culpabilidade não, é a responsabilidade pelo ilícito. A periculosidade é a probabilidade. Então, é feita uma análise, né, uma perícia médica para verificar essa probabilidade de voltar a delinquir. Quanto à duração, as penas têm duração, têm tempo determinado, enquanto que a medida de segurança, o período indeterminado. Então, enquanto houver a probabilidade, né, daquele indivíduo voltar a delinquir, enquanto persistir a culpabilidade, haverá a cumprimento da medida de segurança, que se encerra quando encerrar também a periculosidade do agente, ou seja, quando for constatado que não há mais a probabilidade, vejam só, não é a possibilidade, ninguém vai conseguir prever se alguém vai praticar um ato criminoso ou não, e mesmo se conseguisse prever, no nosso ordenamento jurídico a gente não pode cogitação. No caso do inimputável, avalia-se aí a questão do entendimento dele acerca do caráter ilícito dos seus atos, e aí há a probabilidade dele voltar a delinquir porque não entende esse caráter ilícito. Não, então, essa probabilidade não é uma previsão. Né? Nós não vivemos aqui no Minority Report, né? Para quem já assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Para quem não assistiu, sugiro que assista, que é um ótimo filme de ação. Quanto aos destinatários, as medidas de segurança destinadas aos inimputáveis e aos semi-imputáveis, cuja... Tem um erro aí, pessoal, não é imputáveis e semi-imputáveis, é inimputáveis. Eu vou corrigir antes de... Depois mando para você. Então, a medida de segurança destina-se aos inimputáveis e aos semi-imputáveis, né? Então, é verificada aí realmente a periculosidade. E, por meio dessa constatação da periculosidade, aí também determina-se que ele tem a necessidade de tratamento. Quanto ao sistema de aplicação das medidas de segurança, até 1984, quando houve a reforma do Código Penal em sua parte geral, né, até um momento aleatório, né, muita gente diz, o Código Penal é muito atrasado, ele é de 1940, 41. Mais ou menos, né, ele já foi totalmente reformado de lá para cá, né. Inclusive, em 1984, teve uma reforma completa da parte geral, quando foi adotado, no caso, o sistema vicariante, né. Antes, o sistema adotado pelo Brasil era o chamado sistema duplo binário, ou seja, o indivíduo poderia acumular pena e medida de segurança. Nesse sistema adotado a partir de 1984, o sistema vicariante, não é mais possível o acúmulo de duas sanções penais. Só é permitida a aplicação de uma espécie de sanção penal, ou é pena ou é medida de segurança. Tanto é que, se o indivíduo cumpre pena e sobrevém uma condição, né, psiquiátrica aí que seja de difícil retorno à normalidade, né, de longa duração, a pena é convertida em medida de segurança
e não mais ele voltará a cumprir pena, né? Ele passará dali para frente cumprir medida de segurança, pois não é permitido mais o acúmulo de 2 sanções penais. E aí o sistema de aplicação é o seguinte, né? Nós temos tanto a possibilidade de aplicar pena quanto medida de segurança para os semi-imputáveis. Então, será o seguinte, para semi-imputável será aplicado pena. Então, a sentença que é proferida para o semi-imputável, aí no caso, seria uma sentença condenatória. A ele é aplicado um número fixo, né? Fixado no momento da dosimetria da pena, e reduz, né? Isso por força do artigo 26 do Código Penal, na fração de 1 a 2 terços. Mas ele é condenado. Mas se em seguida é constatada a sua periculosidade em razão da perturbação mental, essa pena será substituída por medida de segurança. Isso, previsão legal do artigo 98 do Código Penal. Se não houver essa prova pericial da periculosidade, ou seja, o distúrbio não impede o cumprimento da pena, não impede o entendimento da finalidade da pena, aí ele continuará cumprindo a pena, não será convertido. No caso dos inimputáveis, pessoal, aí é diferente. O juiz, em sua sentença, não condenará. Ele absolverá o agente e vai impor medida de segurança, aí por tempo indeterminado. Existem alguns pressupostos para a aplicação da medida de segurança. Então, para que o juiz possa, né, proferir uma sentença, determinar a aplicação da sua conversão em medida de segurança, ou para que ele possa proferir uma sentença absolutória imprópria e impor medida de segurança, primeiro tem que haver a prova de que o acusado cometeu o fato típico e antijurídico. Isso da mesma forma da pena, né? Então, tem que ficar demonstrado a tipicidade da conduta, a antijuridicidade da conduta. Então, deve haver prova que houve o cometimento de uma infração penal. Então, se não há essa prova, ele deve ser absolvido, não vai ser imposto nem pena, nem medida de segurança. Não importa a periculosidade do agente, certo? Mesmo que... E a mesma coisa acontece também quando há a presença de alguma excludente, né? Por exemplo, legítima defesa e estado de necessidade. Não importa que se constate que aquele agente, por meio de um exame pericial, ele é uma pessoa perigosa, né? Mas, não tendo esse primeiro pressuposto, não pode ser aplicada a medida de segurança. E o segundo pressuposto é exatamente que existe a prova de periculosidade do agente. Então, essa prova de inimputabilidade, que é decorrente de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto, certo? Isso só é possível por meio de exame pericial, né? Um psiquiatra vai avaliar, o juiz não tem competência para determinar se a pessoa é inimputável ou semi-imputável. Então, é um profissional da área médica que vai constatar essa situação do agente. Então, essa é a segunda hipótese. Resumindo, vamos ver a diferença entre penas e medidas de segurança. Então, nós vamos ter diferença entre finalidade, duração, pressuposto e destinatário. Então, a pena, enquanto a finalidade ela é retributiva, prevenção geral e prevenção especial. Então, ela devolve a quem praticou o crime um mal, né? Então, é um caráter retributivo, preventivo geral, aquele que é determinado no momento legislativo,
E a prevenção especial, aquele que é determinado no momento da concretização da pena. Enquanto que a medida de segurança, a finalidade é a prevenção especial apenas. Né? Então, não há outras finalidades. Essa prevenção especial aí tem o caráter curativo, né? Então, ele vai ser submetido ao tratamento. Só uma observação, pessoal, em relação a pena e a finalidade. Essas finalidades da pena, retributiva e preventiva, ela tem caráter legal. Ela é fundamentada no artigo 59 do Código Penal, né? As circunstâncias judiciais que são analisadas na primeira fase de dosimetria da pena. Então, são as circunstâncias que vão determinar a pena base. Quanto à duração, a pena vai ser determinada, ou seja, no momento que o juiz condena, né, que profere a sentença, ele vai dizer que aquele sujeito, o réu, vai cumprir pena de tantos anos, ou de tantos meses, ou de tantos anos e de meses. Enquanto que a medida de segurança, não há determinação desse prazo. É determinado um mínimo. Então, o juiz vai determinar o seguinte: cumprimento de medida de segurança, aí o prazo que ele vai determinar no mínimo, de 1 a 3 anos, certo? Quanto ao máximo, o prazo ele não é determinado, certo? Mas isso não quer dizer que o prazo é eterno, é perpétuo. Não, o prazo ele tem fim. Então, nós vamos ver mais adiante que, inclusive, existem divergências jurisprudenciais entre os tribunais superiores, STF e STJ. O STF entende que o limite máximo de cumprimento de uma medida de segurança seria o prazo determinado no artigo 75 do Código Penal, que até 23 de janeiro de 2020, né, desse ano, era de 30 anos, mas com a alteração do pacote anticrime, passou a ser de 40 anos, enquanto que o STJ entende que o prazo máximo de cumprimento de uma medida de segurança seria a pena máxima em abstrato, ou seja, aquela pena que é prevista em abstrato no tipo penal. Então, só exemplificando, no artigo 121, caput, a pena lá é de 6 a 20 anos, né? Então, para o STJ, o prazo máximo de cumprimento de uma medida de segurança seria de 20 anos, enquanto que para o STF seria de 40 anos, que é o que estabelece o artigo 75 do Código Penal. Quanto aos pressupostos, a gente viu que a pena tem como pressuposto a culpabilidade e a medida de segurança, a periculosidade. Então, no caso de medida de segurança, a periculosidade ela é variável para determinar o termo final de cumprimento da medida de segurança. Então, cessou a periculosidade, cessa a medida de segurança. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, 6 a 20 anos, né? Então, do homicídio simples. Se o indivíduo começa a cumprir medida de segurança e o juiz que determina que a medida de segurança será cumprida no prazo mínimo de 3 anos, e aí esse prazo mínimo é utilizado para determinar o primeiro exame de periculosidade, se com 3 anos os peritos constatarem que cessou a periculosidade, acabou o cumprimento da medida de segurança logo nos 3 anos. E aí, quanto aos destinatários, as penas são destinadas a imputáveis e semi-imputáveis, sem periculosidade, né? Ou seja, o semi-imputável que consegue entender a finalidade da pena, né, no que se refere à retribuição, e que não precisam, não necessitam de tratamento especial curativo, né? Enquanto que as medidas de segurança elas são destinadas aos inimputáveis e semi-imputáveis dotados de periculosidade, ou seja, aqueles que não entendem
a finalidade de prevenção da pena e que necessitam de tratamento especial curativo. Então, esse quadro é um resumo acerca das diferenças da medida de segurança e da pena. Pessoal, hoje eu vou fazer um pouco diferente aqui o nosso encontro, e aí eu vou utilizar o de hoje só para essa breve introdução à medida de segurança e voltar para a unidade anterior para a gente aplicar uma atividade que vai durar desse momento agora até o final do horário, certo? Então, é aquela atividade que vocês já estão acostumados a fazer, a realizar. Então, está disponível para vocês agora, nesse momento já, o acesso a um quiz, né, por meio do Socrative, na sala Prof. Juca, certo? Para que vocês complementem nossa atividade de remissão e medida de segurança. Antes de passar a atividade, vou aqui abrir para vocês um momento para que vocês, se tiverem alguma dúvida, possam tirar.